Características mais comuns de narcisismo associados ao burnout. Primeira, autoadmiração. É o narciso, né? É o próprio exemplo ali do espelho. Ele precisa se autoadmirar, mas nós precisamos nos autoadmirar? Sim, claro. Sim. Mas, no caso do narciso, ele vai além do razoável. Autoimportância excessiva, né? Poxa vida, se eu não estiver aqui, nada vai acontecer. Esse negócio fecha, né? Medo de perda de amor, né? E se eu deixar de ser esse grande provedor, né? Será que as pessoas vão me amar? Será que se eu não for esse grande executivo, essa grande mãe que você falou, esse grande filho, será que eu vou receber amor, né? Exibicionismo. Preciso deixar muito claro, né? Pelo esforço que eu estou fazendo, preciso deixar muito claro isso que eu estou fazendo. Sentimentos de onipotência, né? Repara, de novo, todos eles, além do excesso, com uma pontinha de fantasia, com uma pontinha de romantização, uma pontinha de idealismo que faz a pessoa sair, exceder, né? Intolerância crítica, né? Você falou agora há pouco, intolerância crítica. Fantasias de sucesso ilimitado ou grandioso, né? Não dá para ter só sucesso, tem que ser um sucesso absurdo, ilimitado, né? Tem que ser, né? Porque está na competição, né? Crença em ser especial ou único, né? E aí, de novo, brincando de ser Deus, onipotência, né? Tudo isso, Márcia, entra nesse sentido que a gente está falando de não só não enxergar o limite que o corpo está trazendo, como também romantizar, idealizar para superá-lo, né? Que é um pouco o que acontece nos papéis narcísicos, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa. E aí, imagina, tudo isso que a gente está falando, e a pessoa tem que ir lá, segurar todos os pratinhos, fazer todos os pratinhos. Os pratinhos estão cada vez mais pesados, né? Ele vai, tudo grandioso, tudo muito lindo, tudo muito impecável. Você falou o exemplo da mãe, né? Tanta coisa que eu tenho que fazer. Chega uma hora que o corpo não aguenta. Ele não vai aguentar, né? E aí, o que acontece? Quando isso desaba de uma vez só. A pessoa sai do jogo, né? Então, tudo aquilo que ela construiu, né? Por tudo que ela se justificou dessa forma mais idealizada, romantizada, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, aí é um ponto importante. A máscara que a gente estava falando, a máscara da persona, da personalidade, está muito pesada. Ela não consegue, ela já não se enxerga mais, ela está vivendo uma vida que não é dela, né? E é nessa hora que o corpo fala assim, chega, isso não sou eu. E volta para o que a gente falou da despersonalização, de não enxergar mais realização nos resultados. Por quê? Porque o corpo começa a falar assim, essa máscara não sou mais eu, né? Muito maluco, porque quando a pessoa não se reconhece mais naquela ilusão que ela mesma criou, ela não sabe lidar com aquilo. Porque ela acredita que ela é aquilo. Tem um pensamento que diz o seguinte, que desilusão é um estado em que você chega quando você não reconhece mais a ilusão. Quando eu não reconheço mais a minha própria ilusão, dentro desse contexto em que eu estou entrando em colapso, aí eu me torno altamente impotente. E é interessante que, assim, o ser perfeito que não existe não tem falha, certo? O ser humano que me constitui como ser humano é que eu sou um ser humano que, em essência, eu tenho qualidades, eu tenho habilidades, eu tenho potencial e eu tenho imperfeições. Eu tenho o que o Jung chama de as sombras. Essas sombras, quando reconhecidas, identificadas, reconhecidas, e o ego traz para si isso, integra e lida com essas sombras através de dois sentimentos que caracterizam o nosso fator de ser humano. Através disso a gente cresce, a gente evolui, a gente transcende, a gente vai além, a gente pode perceber o essencial, não valorizar o superficial. Aí você traz isso para o contexto da clínica, né? Como que a abordagem psicanalítica
pode ajudar as pessoas nisso que você comentou. Olha, se for necessário, são 10 estágios dessa síndrome. E talvez a pessoa num estágio extremamente crônico, avançado, precise até de um atendimento mais restrito, que internação, medicação. Mas, se você considera os 9 anteriores, né, e a prevenção, como você, na sua percepção, na sua experiência clínica, como você entende que a psicanálise pode ajudar a pessoa a aprender a lidar com essa questão para não entrar no burnout, não colapsar? A abordagem psicanalítica, ela ajuda o indivíduo a se enxergar, né? O psicanalista tem uma experiência com os mecanismos da alma, né? Ele sabe por onde normalmente... Então, ele consegue, né, fazer a pessoa se enxergar. Esse é o principal. E enxergar os padrões que ela está escolhendo, né? Ele não é dono da verdade, mas ele consegue saber onde isso vai dar. Esse comportamento, ele está te trazendo ganhos e as perdas. Você está vendo as perdas, né? Então, essa reflexão é que eu acho que a psicanálise tem um papel fundamental, né, para ele enxergar, né, qual é a máscara que ele está carregando, por que ele está fazendo aquilo, né? E, eventualmente, será que ele não pode viver uma vida mais perto da sua própria essência? Que seja mais leve? Que tenha mais significado? Que não seja essa opção única que vai me fazer ser feliz, reconhecido e uma série de coisas, né? Então, a psicanálise traz essa reflexão. Como você falou, né? A gente, para se ver... E tem uma questão que é muito difícil a pessoa enxergar por si própria, né? Ela precisa o olhar do outro, né? Alguém que esteja experimentado a ver esse tipo, né, de mecanismos, né? Esses mecanismos da alma, quais são as coisas que a gente faz, né? Essa pessoa pode ajudar a pessoa a ter uma visão melhor desse condicionamento dela e naquilo que você falou. Vou integrar também minhas sombras, né? Sim. Porque, veja, a gente, para se ver, eu consigo me ver, mas eu quero me ver mesmo, eu preciso de um espelho, né? A própria luz, né? Se a gente pensar como seres de luz, nós só vemos aquilo no qual nos projetamos, mas e a sombra, né? Eu preciso de uma perspectiva diferente para enxergar essa sombra e integrar essa sombra, né? Para conseguir ser alguém mais inteiro e não ficar precisando, né, da máscara que a gente falou tanto aqui, né? Que por ser excessiva, né, e essa é uma frase clássica no consultório, todo excesso esconde uma falta, né? Claro. Essa máscara está a serviço de quê? Qual é a falta que você não quer ver? Qual é a sombra que você precisa ver? Então a psicanálise traz isso, né? E até naquilo que você falou da pessoa continuar crescendo, veja que o processo de autoconhecimento que a psicanálise traz, ela permite inclusive que a pessoa continue crescendo. Com certeza. Não é? As pessoas mais interessantes que a gente conhece, né, no mundo, sei lá, artístico, religioso, intelectual, são pessoas que têm uma alta dose de autoconhecimento, né? Então, a frase que eu gosto muito é: se você não controla o mar, você precisa saber controlar seu barco, né? Se hoje a maré não está propícia ao meu barco, melhor eu já conhecer meus limites e não ficar desafiando as coisas, né, porque o mundo manda eu ter alta performance. Eu me conheço mais. Nesse ponto aqui eu vou procurar ajuda, né? Na família, eu não vou ter o relacionamento que eu tenho na empresa, né? Mas as pessoas normalmente confundem todas essas coisas. Então, esse autoconhecimento, inclusive, pode permitir que a pessoa tenha um sucesso continuado, que ela vá criando repertórios para lidar com essas coisas que vão aparecendo na vida, né? Ao invés de sair nessa busca desenfreada de compensações, né?